eu disse Salmo de número 11, foi isso? Hebreus, muito bem, glória a Deus. Vocês podem achar que eu estou cheio de graça, e de fato estou, mas da graça de Deus. Hebreus 11, 24. Foi pela fé, quando cresceu, ele se recusou ser tratado como filho da filha. Está acompanhando aí comigo? Então acompanhe. E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros que o pecado lhe oferecia. E ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Querido, se alguém te oferecesse algo deste tipo, um prêmio de milhões ou bilhões da loteria, você aceitaria ou recusaria? O que fez Moisés recusar tudo aquilo ali? Ele era um príncipe, herdeiro do trono no Egito, o império mais poderoso, militarmente falando, financeiramente falando, tecnologicamente falando. O que tinha de bom no mundo estava no Egito nessa época. O que fez esse cara recusar esse lugar? Dá para entender, meu querido? Eu estou sabendo que você tem um negócio legal lá na tua casa, hein? Aleluia, hein? Entregaram o Senhor para nós, né, dona Marta? Aí nós vamos tomar um chá lá, né? Eu estou brincando. O que fez esse homem, minha irmã, recusar tudo isso? Sabe o que foi, Joseph? Ele teve uma experiência com Deus. O quê? Ele teve uma experiência com Deus. É do que seja. Você com certeza já deve ter tido uma experiência com Deus, sim ou não? Já teve? Fecha seus olhos um pouquinho. Leva a tua memória até aquele dia. Leva teu coração lá, naquele dia em que Ele se revelou para você e tudo mudou. Leva teu coração lá, leva, eu estou falando sério, leva. Quando os teus olhos se abriram, quando o seu coração se derreteu, leva teu coração lá naquele dia, vai, leva, volta lá, só para lembrar do dia. Como foi aquele dia? O que fez Moisés abrir mão de tudo isso? Fama, riqueza, um nome entre os grandes, um nome entre os poderosos, prazeres, satisfação, mulheres, dinheiro à vontade, tudo à sua volta, pessoas servindo. O que fez ele abrir mão? Existem pelo menos dois tipos ou dois grupos de pessoas.
aqueles que buscam a Deus por aquilo que Ele pode fazer. E até entre pessoas sinceras e honestas com vida de fé, tem gente que só busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas também tem aquele outro grupo que desejam estar na presença dEle só por causa do que Ele é. Lembra que eu ministrei aqui? Ele estava cuidando das ovelhas, ele falou: eu não posso deixar de ir até ali e ver o que está acontecendo. Eu não sei se ele disse: ovelhas queridas, fiquem aqui quietinhas, eu não sei, mas eu sei que ele as deixou e foi até a sarça. Deus é bom ou não é? Como é que é? Deus se manifesta no deserto? É no deserto que você está? Se manifesta assim. Para Deus não existem limites. Porque para algum louco aqui, Deus só se manifesta quando o negócio está bem. Engano seu. As coisas não precisam estar boas à minha volta para Deus se manifestar. Aliás, o Todo-Poderoso é especialista em se manifestar quando a minha fé desvanece e quando as minhas forças acabam. Ele é especialista em fazer isso. Quando todas as minhas orações e intenções de coração se esgotam, e quando todo o meu aparato diante dele já foi usado, então ele vem. Ele vem e Ele faz paixão por sua presença. E eu só posso ouvir Deus quando eu estou na presença dEle. Se você não tem ouvido Deus falar, é porque apesar de você estar aqui no culto, você não está na presença dEle. Você só pode ouvir Deus falar se você estiver na presença. Na presença. Na presença. Na presença. Ai, eu não ouço mais Deus, eu não consigo ouvir mais o Senhor. Mas para ouvi-lo tem que estar na presença. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ele estava na presença. E Deus tem chamado a mim e a você há muito tempo, nos atraído a Ele, dizendo: vem, venha, venha. Venha porque eu quero falar, vem porque eu quero me revelar, vem porque eu quero me manifestar sobre ti. Ô Santo de Israel, Santo de Israel, que não cochila, não descansa. Não no sentido que nós entendemos do que é descanso, porque descanso para nós é parar toda a obra. O Senhor nunca parou de trabalhar. Fala o coração dessa igreja. Revela o teu coração a essa igreja, porque eu tenho certeza que são os teus filhos que estão aqui. São eles. E que assim seja. Você pode se sentar agora, querido. Ouvir o irmão David Leonardo sentadinho pregando dá, né? O pastor Jean não pode. Que preconceito, hein? É capaz de alguém dizer assim: eu estou pagando para você pregar em pé. Ó, não duvido. Eu jamais duvidaria de que o clamor de Israel por libertação fosse de fato verdadeiro. Israel no Egito, que é essa fase que nós estamos aprendendo, tirando dela muitas lições. Eu jamais duvidaria de que as orações daquela gente, desejando a libertação, que Deus enviasse um Messias, um libertador, de que ela não fosse de coração.
E a história conta que eles oraram e pediram a Deus, e Deus aí enviou Moisés. Você conhece toda aquela história, o menino no cestinho, filha de Faraó, tudo muito lindo. E então Moisés, agora debaixo de uma direção de Deus, ele procura os homens mais sábios entre os hebreus. O texto bíblico em Êxodo vai dizer que ele vai procurar os anciãos entre os hebreus, os homens mais velhos. E isso é engraçado, irmão Alcides, depois de uma certa idade que o senhor percebeu que foi ficando mais inteligente, não foi? Eu estou notando isso agora. Eu era muito burro, viu, Jorge? Eu era muito ignorante. Agora que eu estou percebendo que eu estou ficando mais inteligente. E a gente só nota, irmão Isaías, que está ficando inteligente quando você já não tem mais aquela força legal que tinha antes. Porque antes a gente resolvia quase tudo no braço, não é, neguinho? Eu posso chamar ele de neguinho, apesar dele ser branco. Isso não é preconceito e racismo, pastor? Bom, ele é meu amigo, nós somos amigos há longa data, e eu sempre conheci ele por neguinho, apesar dele ser o Emerson. Olha só. Clamor de verdade, justo, honesto. E Moisés revela para eles que o tempo da libertação tinha chegado. E aquela gente acreditou. E eles começaram a adorar o Senhor com toda a força que eles tinham. Você já pensou um grupo de gente que orava por algo insistentemente há muito tempo? Eu fico imaginando a emoção do momento, Moisés falando: olha, eu sou aquele que Deus enviou para tirar vocês debaixo dessa opressão. Imagine um culto que não começou. Se dava para falar em língua estranha naquela época, deve ter gente começado a falar em língua estranha, deve ter gente começado a chorar, se abraçar, gente que começou a lembrar: meu pai, meu avô falava disso. Gente, nós estamos vivendo o tempo daquele que os meus bisavós deixaram escritos, dizendo que esse dia chegaria, e ele chegou. Eu estou aqui para viver isso. Imagina a emoção de Moisés contando e aquela gente vivenciando. Chegou o momento de Deus nos abençoar. Eu consigo imaginar, porque eu não estava lá, mas é assim que eu fico quando eu sei que Deus está presente. Aí Moisés então fala assim: vou lá falar com o faraó, vou lá falar para ele libertar todo mundo e está tudo certo. E a galera: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Imagina a euforia daquela galera toda. E Moisés, na direção que Deus havia lhe dado, ele foi até faraó. E qual foi a resposta que faraó deu? Não conheço o seu Deus, não sei quem ele é, e não vou libertar ninguém. Ele volta e conta a história para os hebreus. Você acha que o culto continuou no fogo do Espírito, ou o culto acabou? O que você acha que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, porque você já leu a Bíblia. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Faraó não ficou, Fernandão, empolgado como os hebreus. Não sei quem é Deus, estou nem aí com esse negócio do seu Deus. Aqui quem manda sou eu. E ele zomba de Moisés assim facilmente. E ele fala assim: olha, e para deixar um negócio legal para você, seu povo vai trabalhar mais do que eles já trabalham. Vou deixar o negócio mais pesado, vou baixar uma regra aqui, uma lei. Já são escravos e a vida é dura, e já que eles têm tempo para ficar adorando esse Deus, vou arrumar um jeito
deles não ter tempo de adorar Deus nenhum, vão continuar trabalhando para mim, e ainda mais do que já trabalhavam. Aí o pessoal começou a amaldiçoar o Moisés. Você acredita? Num momento Moisés era o homem da alegria. Agora, Moisés, como eu gostaria que você morresse, como eu gostaria que a sua vida acabasse. Você nos desgraçou, Moisés. Você acabou com a gente, Moisés. Que o Senhor, Êxodo 5:21, exponha para nós aí Êxodo 5:21. Olha só o que o povo hebreu disse depois da conversa de Moisés com o faraó. Eles disseram aos dois irmãos: o Senhor os julgue e os castigue por terem feito o faraó e seus oficiais, que o Senhor nos castigue, ou os castigue, melhor dizendo. Vocês colocaram uma espada na mão deles, eles deram uma desculpa, para quê? Para nos matar. Que Deus te mate, Moisés, pelo que você fez. Que Deus acabe com a sua vida pelo que você fez, Moisés. Só que eu e você conhecemos a história. Depois de muita água passada, Faraó, então, Jorjão, libera o povo hebreu. Só que Faraó, no fundo do seu coração, ele não estava convencido. Ele liberou o povo a contragosto. E por que ele liberou o povo? Porque numa maldição que Deus havia lançado, diz que os filhos mais velhos, e isso era a maior riqueza que um homem poderia ter, um filho mais velho. Numa maldição, o anjo do Senhor veio à noite. Foi Satanás não, foi um anjo de Deus que veio e tirou a vida de todos os primogênitos. Aí Faraó falou: não resisto mais, é muita desgraça. Só que mesmo debaixo de muita desgraça, ele não estava plenamente convencido. Ele liberou para que ele não passasse por mais nenhum tormento. Não foi porque ele foi o coração, não. É igual eu e você, que para parar de sofrer, você procura até Satanás às vezes para te ajudar, é ou não é? Conheço gente, meu irmão, que acredita em Deus, mas que procurou, Deus não fez nada, ele correu atrás do diabo, para ver se o diabo pelo menos aliviava o instante dele. E o povo sai. Imagina a festa de novo. Deus é bom, Deus é Deus. Eles tinham passado, virado aquela noite, celebraram a primeira Páscoa, e de dia o negócio fervendo, hebreu glorificando, hebreu dando graças a Deus, porque agora, olha aí como Deus, de fato, Ele é bom. Aquele tipo de coisa que a gente faz quando o milagre chega, que você vibra, é ou não é? Quando o teu time faz o gol e você fala, é ou não é? Que você vai até o limite da sua força, dança, vira piroleta, e acontece de tudo. Sou livre, oh, Deus é fiel, Deus é bom. E sabe o que mais aconteceu ainda? Eu ficava indignado sem entender como que uma agente escrava tinha ouro para construir um bezerro de ouro, cara. Diz que eles saíram de lá com riqueza, eram escravos, saíram com riquezas nas mãos. E aí Deus então os leva em direção ao Mar Vermelho. E quando eles estão chegando diante do Mar Vermelho, alguém olha para trás, porque sempre tem aquele que o coraçãozinho ainda está. E alguém percebeu, tem uma nuvem de poeira vindo ali.
E alguém deve ter gritado: é Faraó. E alguém que tem o olho, que tem visão de águia: pois é Faraó, eu enxergo ele, os seus carros e o seu exército. E aí o que era a festa vira de novo choro, medo, pranto. O culto acaba, aquela alegria some, os olhares de felicidade e prazer simplesmente desaparecem, os corações se apertam. E mais uma vez, Moisés, não tinha lugar para nos enterrar. Você de fato é um sacana, Moisés. O homem perturbado é você, Moisés. Você deve estar cheio de demônio. Pastor, isso está na Bíblia? Meu irmão, eu já ouvi gente crente, gente que fala que é crente, falar cada coisa, você não faz ideia. Quando ele acha que ele está na razão, no seu sentido, ele fala: você é um desgraçado, Moisés, você acabou com a nossa vida. Ou você acha que não rolou nada disso? Porque o culto terminou, a adoração sumiu, o desespero tomou conta do coração daquela gente. E agora Moisés era mais uma vez o alvo daqueles corações ali. Mais uma vez, Moisés era o culpado deles estarem vivendo o que estavam passando. Eu queria tanto ter tempo, mas abre aí o capítulo 14 do Êxodo. Eu falei do capítulo 5, abre agora o 14. Versículos 11 e 12. Êxodo 14, 11 e 12. E começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer dessa forma no deserto, seria melhor você ter me largado lá para trás. Ou você acha que lá não existem lugares para nos enterrar? Por que você fez isso com a gente, fazendo-nos sair de onde nós morávamos, do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos: deixe-nos em paz, trabalharemos para os egípcios. Melhor é viver como escravos dos egípcios do que morrer neste deserto. Lá no Egito, pastor Aneus, eles ainda eram escravos. E o que eles queriam voltar a ser? Porque tinham medo de... Você vai pensar que é de morrer. Não, eles tinham medo de caminhar o caminho que Deus tinha dado para eles. E a senhora não faz ideia de quanta gente tem medo, fala que é de Deus, mas como tem medo de caminhar o caminho que Deus trilhou para ele. Não era o medo da morte, é porque o caminho de Deus é um caminho que não faz sentido para mim, e graças a Deus que não faz mesmo. E o que está acontecendo aqui? Eles queriam coisas que não tinham nada a ver com Deus. Nada. Na verdade, eles só queriam o que Deus podia fazer por eles. Eles não tinham desejo nenhum por Deus, apesar de estarem diante de Deus. Apesar de professarem fé, acreditarem em promessas, eles não queriam Deus. O que eles queriam? O que Deus podia fazer por eles. Mas mesmo assim, Deus ainda abre o mar. Se fosse eu e você, gente que te rejeita, você faz o quê? Você na primeira oportunidade já mete o pé, não é? Gente que pisa na bola comigo é uma vez só. Não é para a pessoa sofrer, é porque eu não gosto de sofrer mais que uma vez. A nossa desculpa é para a pessoa não sofrer, né? Não, mas é porque você não gosta.
Você é igual o gato escaldado. Eu e você. O que eles queriam? Queriam o que Deus podia oferecer. Aí Deus abre o mar, Rafael. E o que acontece, Rildo? De novo, culto. Diz que a Miriam passou a mão no pandeiro. Um grupo de mulher já saiu. Eita glória! Ei Deus da vitória! Você consegue imaginar 1 milhão de pessoas fazendo um culto? Consegue imaginar um culto com 1 milhão de pessoas? Gente glorificando, música tocando, gente gritando a toda voz, ficando até rouca, não aguento mais de gritar, Deus é fiel. Imagina a pastora Jaqueline, um culto com, eles dizem mais ou menos 1 milhão de pessoas, sem microfone, só voz, meu irmão. Tabaque, pandeiro, saltério, gente falando louvor espontâneo, adorando Deus espontaneamente, porque não teve liturgia, foi só gente. Mas aí faltou comida, e o culto acabou de novo. Faltou comida. Alguém saiu do culto e disse: a gente está sem comer. Não dá para adorar Deus sem comida. Não dá para adorar a Deus com Faraó no meu encalço. Não dá para adorar a Deus morando no Egito. Tudo mentira minha. Como que quando Moisés disse que era o libertador, escravos ainda adoraram? Tudo mentira minha. Não dá para adorar a Deus com Faraó no encalço. Tudo mentira minha. Como é que é esse negócio? Como é que é essa coisa? Você está achando que eu estou contando uma inverdade? Abre o capítulo 16. Versículo 1: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram lá no 15º dia do 2º mês, depois da saída do Egito. Quantos dias depois? 15 dias depois, Rildo, do fogo ter caído. Você vai entender porque que eu pedi para você voltar lá, no dia em que Deus se revelou para você. Você vai entender o porquê que eu pedi para você fazer. Não é regressão não, é para você se lembrar. Não foi o profeta Jeremias que disse assim: eu preciso trazer a memória, porque ele passava um momento duro, não era? Aquilo que me dá esperança. E eu me recordo em como Deus falou comigo, em como Ele foi fiel. E por que talvez não esteja acontecendo? Não é porque Deus é porque eu não estou andando e não estou na presença. 15 dias depois, verso 1: partiram, foram em direção ao Sinai aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Verso 2: toda a congregação dos filhos de Israel começaram a reclamar contra Moisés e Arão de novo. Verso 3: e os filhos de Israel disseram a Arão e Moisés: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matar de fome e toda esta
Seja honesto. Aonde você acha que estava o coração dessa gente? Aonde estava o coração dessa gente? Estava neles. Você tem certeza que você foi salvo por Deus, para Deus? Tem certeza disso? Que Ele te salvou, e Ele não te salvou para você, e nem por causa de você. Não. Ele tem um propósito maior do que esse que você imagina que é só com você. Maior. Eu e você vivemos debaixo da mesma promessa. Sim ou não? Sim. Ele enviou para mim e para você um libertador? Sim ou não? Enviou? Sim ou não? Enviou ou não? Então abre o coração. Enviou ou não? Sim ou não? Como que é o nome dele? Você não sabe o nome do seu libertador? Do povo aqui no Egito era Moisés. O meu e o seu. Nome do nosso libertador? Jesus. Ele mentiu para você? Ele mentiu para você? Mas o que está acontecendo de errado então? É fácil celebrar quando as coisas, quando a promessa chega? É fácil celebrar quando parece que o primeiro milagre vindo, porque eu pensei que eu ia morrer, falou da promessa, mas o negócio parece que dá uma virada, e aí você levanta de novo. Se o meu espírito é como este do povo hebreu, onde está o meu coração? Diga para mim onde está o seu coração, eu direi qual é o seu tesouro. Você tem um Salvador? Eu tenho. Você acha que Ele mentiu para você em algum momento? Não. E acabou a festa por quê então, se Ele não mentiu? Se acabou a festa é porque o meu coração e o seu não está nele. E não tenta reparar. Não tem reparo. Não tem mais. Não tem. Não tem mais. Dá uma avaliada aí. O quanto da tua vida ela é ocupado pelas coisas de Deus. Eu não estou falando que você pensa em Deus. Eu estou falando ocupado com as coisas de Deus. E o quanto da tua vida é ocupado com você. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar a tua vida secular para ser de Deus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o quanto da tua vida é ocupado com as coisas de Deus. Por que você só se acende em momentos assim? Porque o meu coração, ele está em algum lugar. O meu coração está em algum lugar. E eu só posso ouvir Deus falar se eu estiver na presença dEle. Fique em pé comigo, por favor. Onde está o meu coração? Onde está o teu coração?
não é um culto que vai te encher, é uma vida toda na presença dEle. Não é um milagre que vai solucionar esse problema de vazio na tua vida, é uma vida toda nele. Eu fico indignado com gente que diz que está procurando por Deus. Ele diz: na pessoa do meu Espírito estou em toda parte. Aquele que me invocar, me achará. Então eu não preciso de nenhuma instrumentalidade. Ah, pastor, mas a Bíblia fala onde estiver 2 ou 3. Vai ler de novo aquele texto lá que não fala nada de presença de Deus isso. Lá está falando de julgamento a respeito de gente que precisa ser julgada e precisa de ter 2 ou 3 como testemunhas para julgar a pessoa. Não tem a ver com presença de Deus aquele texto. Jonas clamou sozinho do ventre de um peixe e Deus o ouviu. Você precisa ser tirado do ventre do peixe para Deus ser glorificado através da sua vida? Porque o que eu estou dizendo nessa noite? Ele está me chamando para a presença dEle. E você acha que estar na presença dEle é estar numa ocasião, em um momento específico, vivendo um êxtase, sentindo algo na pele. Ele não me chamou para senti-lo, Ele me chamou para vê-lo. Eu posso senti-lo. Qual era o anseio de Moisés? Eu quero ver o Senhor. Eu vi a sarça ardente, mas eu quero ver o Senhor. Mas eu tenho, não me interessa a terra, eu quero o Senhor, é tudo que eu mais quero. É tudo que eu mais desejo. E talvez haja morte espiritual sobre você, e não há? Você está nesse culto, está morto, está seco, está vazio. Por quê? Porque Jesus não mente. Ele não mente. Mas talvez eu e você tenhamos vivido uma vida como os hebreus. Só a festa, só a alegria, quando Deus está falando coisas das quais eu quero ouvir.